Roma, a cidade onde brota a esperança eterna. É uma cidade que se orgulha de sua antiga herança gloriosa, o centro de uma civilização que expandiu seu império pela Europa, África e Ásia. Roma é uma cidade repleta de história e cristianismo. Os visitantes de primeira viagem podem ficar facilmente sobrecarregados com tudo que esta magnífica cidade tem para oferecer. Afinal, é possível encontrar história e arte em quase todas as esquinas. É por isso que os visitantes podem querer fazer sua lição de casa para restringir o que querem ver e fazer antes de pegar um avião com destino à capital italiana. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. Número 10. Galeria Borghese. A Galeria Borghese é uma galeria de arte que foi construída como casa de festas pelo cardeal Borghese no século XVII. Sobrinho do Papa Paulo V, o cardeal também era patrono das artes. A galeria hoje abriga muitas peças de pinturas, esculturas e outras antiguidades de sua coleção. Pinturas de Tiziano, esculturas de Bernini e o Museu Nacional de Instrumentos Musicais podem ser vistos aqui. Número 9. Praça Navona. Uma das mais famosas das muitas praças de Roma, a Praça Navona foi estabelecida no final do século XV e preserva a forma de um estádio romano que já existiu aqui. Os edifícios que cercam a praça ficam onde os espectadores se sentaram. Hoje, a praça possui nada menos que 3 fontes magníficas e é um lugar imensamente popular e assistir artistas de rua. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. Número 8. Castelo Santo Ângelo. O Castelo Santo Ângelo foi construído para ser um mausoléu para o imperador Adriano e sua família. Construído em 123 a.C., mais tarde foi transformado em fortaleza e castelo pelos papas. Ali foram enterradas as cinzas de outros imperadores, mas espalhadas quando os visigodos invadiram em 410. Também serviu de prisão, mas hoje o castelo é um museu. Entre os pontos turísticos mais conhecidos de Roma, os cinéfilos o reconhecerão como um cenário de anjos e demônios. Número 7. Fórum Romano. Localizado no pequeno vale entre os Montes Palatino e Capitolino, o Fórum Romano foi durante séculos o coração fervilhante da Roma antiga, local de procissões e eleições triunfais, local de discursos públicos e assuntos comerciais. O Fórum hoje é uma extensa ruína de fragmentos arquitetônicos e inclui o Arco de Tito e o Templo de Saturno. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty.
Número 6. Escadaria de Espanha. Uma escadaria verdadeiramente monumental de 135 degraus, a escadaria espanhola foi construída com fundos franceses no século XVIII para ligar a embaixada espanhola dos Bourbon a Santa Sé abaixo. As escadarias costumam ser muito concorridas, atraindo turistas e moradores locais que utilizam como ponto de encontro. Todos os anos, em maio, os degraus são decorados com lindas azaleias cor-de-rosa. Ao pé da escadaria espanhola está a Praça da Espanha e uma fonte sóbria projetada por Bernini. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, now. Número 5. Fonte de Trevi. Concluída em 1762, esta mundialmente famosa fonte barroca apresenta uma composição escultórica mitológica de Netuno, deus do mar, ladeada por 2 tritões. É assim chamado por causa de sua posição na junção de 3 estradas, 3 vias em latim. A fonte foi cenário de uma cena icônica do filme Dolce Vita, de Fellini, estrelado por Anita Ekberg e Marcello Mastroianni. Uma lenda diz que aquele que joga uma moeda na fonte um dia retornará a Roma. Número 4. Museus do Vaticano. Os museus do Vaticano começaram no século XVI com uma coleção de esculturas do Papa Júlio II. Hoje, eles abrangem vários museus dentro da cidade do Vaticano e incluem algumas das relíquias mais importantes do mundo. As atrações dos museus incluem a escada em espiral, as salas de Rafael e a Capela Sistina primorosamente decorada. Michelangelo pintou o teto da capela entre 1508 e 1512. Hoje, acredita-se que o teto, e especialmente o juízo final, sejam as realizações culminantes de Michelangelo na pintura. Para manter as multidões sob controle, os museus têm 4 itinerários que variam de 1h30 a mais de 5 horas. Todos os itinerários terminam na Capela Sistina. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Número 3. Panteão. Um dos edifícios romanos mais bem preservados, o Panteão foi construído em 126 d.C. como um templo para todos os deuses romanos. O templo tem servido como uma igreja católica romana desde o século VII. 8 graciosas colunas coríntias de granito se estendem pela frente deste edifício secular, com colunas menores na parte de trás. Embora tenha 2000 anos, a famosa cúpula do Panteão continua sendo a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo. Acredita-se que Marco Agripa construiu o Panteão para ser seu templo particular. O edifício atual foi reconstruído pelo imperador Adriano no século II. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison. Número 2. Basílica de São Pedro. O centro do mundo católico, a Basílica de São Pedro é uma enorme igreja.
Com uma altura interior de 400 pés, o ônibus espacial, junto com seus foguetes de propulsão, poderia caber dentro, assim como a Estátua da Liberdade. A basílica fica no local tradicional onde Pedro, o apóstolo, foi crucificado e sepultado. A construção do edifício atual começou em 1506 e foi concluída em 1615. Muitos artistas trabalharam no complexo e seus arredores. Michelangelo projetou a cúpula enquanto Bernini projetou a grande praça de São Pedro. Número 1. Coliseu. O Coliseu é outra das principais atrações turísticas de Roma. Sua construção foi iniciada pelo imperador Vespasiano da dinastia Flaviana em 72 d.C. e concluída por seu filho Tito em 80 d.C. O anfiteatro elíptico poderia acomodar até 50.000 pessoas que apareceram para assistir a batalhas de gladiadores, pessoas serem executadas publicamente e desfrutar de outras formas de entretenimento. Esta estrutura de pedra e concreto, construída no primeiro século, foi o maior anfiteatro do Império Romano. É considerado um dos maiores feitos arquitetônicos e de engenharia dos romanos. But how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.